Sejam todos muito bem-vindos, como já disse a Cris muito bem. Todas as vezes que nós nos reunimos, um ou dois, estamos reunidos em nome de Cristo, né? Estamos com certeza já emanados para fazer esse movimento. E cada vez mais a gente é o que pensa. É o que pensa, é o que fala, é o que movimenta, é o que sente. O Cris me pediu que eu falasse no dia de hoje sobre o propósito afetivo das linhas de Umbanda. Para quem não sabe, a Casa do Geruanda é uma casa de Umbanda que se denomina universalista. Mas a nossa bandeira é Umbanda, que eu acho que é muito semelhante aqui à Casa de Cura, né? A bandeira, a base é a Umbanda. Os livros de estudo são os mais variados, porque conhecimento não quer demais, mas a bandeira sempre é essa. As pessoas me perguntam muito, para mim adentrar ao tema do propósito afetivo das linhas de Umbanda, elas me perguntam muito o que é orixá. A gente viu um monte de coisas, né? Ouviu, leu, a internet hoje nos fornece N informações e a gente fica se perguntando o que será que é real ou não. Algum de vocês sabe? Não? Eu também não. Porque isso é que é o gostoso. A gente sente, a gente vibra, mas a gente dizer é isso ou é aquilo é uma necessidade da nossa humanidade. Da forma, pegar, palpar. O que a gente pode dizer, então, a respeito de orixá? Para a gente começar a nossa troca. Não esquece de me avisar 5 minutos antes de eu terminar, para não ficar na metade? Tá bom. Então, Deus, na sua sabedoria e misericórdia, para cada lugar nesse grande universo, Ele preparou formas de alertar a sua criação daquilo que ela precisava realizar. E para a Terra, para o nosso planeta amado, Ele encaminhou os orixás. E os orixás são seres... Isso aqui é ar-condicionado, 40 graus, ar-condicionado, 40 graus, todo mundo, né? Então Ele mandou para nós, para o planeta Terra, os orixás. Mas a gente, na nossa humanidade, a gente quis dar forma para os orixás, né? A gente diz que um é homem, outro é mulher. Se vocês olharem as lendas que a gente vê na internet, em muitos lugares, obrigada, amor, vocês vão ver várias lendas, transformando, exemplo, Xangô, num homem muito duro, muito rígido e mulherengo, né? Isso é coisa de gente humana, né? Não é coisa de ser iluminado, que toma conta de toda uma vibratória, né? Transformou em Ansan também numa moça não muito, né? Então isso é uma visão humana. Mas quando eu penso há 4.000 anos como eu ia explicar essas vibrações e essas emoções, eu também teria achado uma forma humana para explicar para os meus filhos. Porque toda a cultura africanista é passada pela oralidade. Uns foram passando por outros. Por que isso é importante aqui? Para a gente entender o que cada linha faz afetivamente, eu tenho que entender em que sítio da natureza ela vibra. E por que ela está linkada àquele sítio vibracional e aquela forma em manifestação. Então os orixás não são seres humanizados, eles não viveram na Terra, eles são seres, consciências vibracionais, que nunca estiveram na Terra, mas que têm uma função de nos ativar aquilo que a gente veio viver aqui na Terra. Por exemplo, a palavra Ori quer dizer cabeça, Xá quer dizer Senhor. Então a palavra orixá quer dizer Senhor da cabeça. Ele não quer dizer
simplesmente que este ou aquele é dono da minha cabeça. Ele quer dizer que essa energia se afiniza em mim através deste canal chamado chakra da coroa. Por isso que ele é chamado assim. Né? E aí nós dentro da Umbanda temos várias denominações, como Iemanjá, Oxóssi, né? E muitos. Cada um deles tem uma vibração na Terra e uma função na sua vida e na minha vida. Por exemplo, Oxalá. Oxalá não é nem Jesus e nem é Deus, né? Não é Deus, que Deus é a causa primeira, né? Não é Jesus, porque Jesus veio depois. Mas por que ele usa aquela roupagem, né? A imagem que eu tenho lá na minha casa é de Jesus. Porque Jesus é o ser que mais manifestou a frequência que Oxalá vem nos trazer afetivamente. Oxalá nos lembra fé, ele nos lembra claridade, ele nos lembra força vibratória. Então, quando uma equipe está trabalhando, né, em qualquer seara, com a equipe de Oxalá, vai vir humildade, sabedoria. O que eles estão trabalhando com aquela pessoa que está sendo atendida? Eles estão trabalhando ativar isso que está dentro dela. Ativar dentro dela esse entendimento, esse olhar. Quantos de nós muitas vezes perdemos a fé? Quantos de nós? Muitas vezes nos desconectamos, né, dessa frequência e dessa vibração tão amorosa. Quando a gente fala de Iemanjá, a gente vê sempre, né, uma imagem daquela mulher linda saindo das águas, né, de chapinha e batom. Não é verdade, tá? A Iemanjá, o nome Iemanjá quer dizer Senhora da Vida. E ela está ligada ao mar sagrado, porque do mar veio toda a vida que você conhece. Olha, só estudar, né? Nós que fomos na escolinha, né? Todas as espécies animais, vegetais, nós descendemos da onde? Da água. Então, o grande fator gerador, ou a grande função afetiva de Iemanjá é gerar. Quando a gente fala que a função dela é essa, todo mundo imagina que gerar é só gerar filho. Não. Essa é mais uma das gerações, né? Gerar trabalho, gerar força, gerar alimento. Ela está muito ligada às mães, porque a energia feminina, não disse só a mulher, mas essa energia feminina, ela está muito ligada a cuidar, a acolher. E quando eu gero, eu estou acolhendo. Quando eu amamento, eu estou acolhendo. Quando eu estou fazendo uma comida, né? Então, nossos amigos homens, chefes, são homens de muita amorosidade. Porque tem que ter muita amorosidade para fazer uma comida boa, né? Então, o grande fator gerador de Iemanjá é a geração. E ela é mãe. E por ela ser mãe, junto com ela, tem muitas outras mães. Por exemplo, Oxum. Mãe Oxum está ligada e sincretizada à Nossa Senhora Aparecida Negra, né? Sabem disso, né? É aquela que foi achada no rio. Por isso que Oxum vibra no rio e Iemanjá vibra no mar. Por quê? Quando você estava muito nervosa, o que davam pra gente? Água com açúcar. Estão lembrados da vovó? Minha tá. A hora que eu tomei água de açúcar, vocês não têm ideia. Por quê? Porque a vibratória que ela traz é a agregação, é a amorosidade. Ela traz para que as pessoas se harmonizem. Ela é mãe. Ela é protetora. Diferente de Iemanjá, ela não é geradora. Ela é agregadora. O que eu estou querendo dizer com isso? Você vem aqui, né? Aqui ou em qualquer lugar que trabalhe com essa vibração, e você está precisando, está numa dor, num sofrimento, num adoecimento, e você está precisando mudar a sua história. Gerar uma forma nova de ver. Muitas vezes, o pessoal que vai estar trabalhando vai estar trazendo na sua energia essa sua necessidade. Ah, mas era um caboclo, por que ele gerou isso? Porque as entidades, elas podem
trazer a energia que você precisa, não só a que você quer. Muitas vezes, cada uma dessas linhas vai fazendo a sua função. Xangô, com a justiça, e assim por diante. E aí, quando eu chego nos pretos velhos, o que eles geram para a minha vida? Quando eu chego numa linha das almas, para quem não sabe, a linha das almas, e também de Orimá, segundo a Umbanda, que é o que eu sigo, e Orimá, a linha das almas, ela trabalha a decantação. Tudo aquilo que não estiver bem dentro de você, ele ajuda a decantar. Decantar é filtrar. É tirar o denso e ficar leve. Não é isso que é decantar? Então, quando você está dentro de um trabalho, de Umbanda, que os pretos velhos estão atuando, estão trabalhando, o que eles estão colaborando com a gente? Que a gente decante aquela densidade do nosso dia a dia, decante aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia e saia daqui mais leve. Essa é a proposta. Porque nenhum espírito pode resolver nossos problemas, né, irmãos? A gente pode. O que eles fazem é nos amparar, nos orientar e nos acolher nesses momentos. Preto Velho traz uma sabedoria imensa. Por quê? Porque ele é o Senhor das experiências. Ele viveu muitas histórias. Muitas vezes aquele espírito nem é preto e nem é velho. Mas ele traz consigo muitas experimentações. E nas suas experimentações ele foi desenvolvendo sabedoria. Uma coisa que eu e você com certeza já dissemos é: ai, se eu soubesse disso aos 18 anos. Quem nunca? É? Só que você só descobriu isso porque você tem 50. E com 18 a gente pensa isso mesmo. Eu tenho 60, eu já estou um pouco para lá. Mas quando você tem 18, você sabe tudo. Você é pura vontade e emoção. Aí o tempo vai vindo, né? A gente vai vivendo experimentações, quebrando a cara às vezes, acertando muitas. Porque a gente não só erra, tá, amigos? Nós não estamos encarnados porque erramos, nós estamos encarnados porque estamos experimentando. Então a gente vem, experimenta, seja trabalho, seja escolaridade, seja religiosidade, a gente experimenta e no provar, no experimentar, a gente vai fazendo escolhas. A gente vai desenvolvendo o que a gente quer para a nossa história. E aí fica muito mais leve. A gente vai deixando as dores no caminho, a gente vai parando de brigar por coisas idiotas. Não diz que não. Com 18 eu brigava com tudo que se atravessasse na minha frente. Hoje pode se atravessar que eu faço a volta, atravesso a rua, faço uma oração, né? Xingo uns 2 minutos, depois eu vou para o meu caminho de novo, não é? Então cada fase da nossa história é tomada e cercada por muitos seres que nos acompanham. No caso dos pretos velhos, eles vêm trabalhar essa decantação e nos ajudar a nos tornar humildes. Fazendo um adendo, acho que existe uma certa distorção no que nós entendemos de humilde. Até pouco tempo eu entendia que humilde era o cara que abaixava a cabeça e aceitava tudo. Não. Humilde é o cara que sabe quem é, apreendeu suas lições, está transformando o que é possível e aceita e acolhe o que está acontecendo. Por que será que uma figura como o preto velho, né, escravo, vem trazer essa tarefa de humildade tão forte? Pelas experimentações que tem consigo. A sua casta, né, a sua raça, teve que se submeter a coisas horríveis para poder encontrar o seu caminho. Então ele está de cadeira, ele sabe o que é isso, né, como experimentação. Cabe a nós pensarmos, né? Quando eu estou de frente, por exemplo, vamos lá, com uma criança. Os bichos estão me comendo aqui. Quando eu estou de frente com um espírito que é criança. O que será que esse espírito está tentando me transmitir? Qual é o propósito afetivo
dessa linha que a gente chama de beges, de irês, né? Linha das crianças. Qual é o propósito afetivo? Vocês sabem? Então, o propósito afetivo das crianças é a alegria. É a alegria e o despertamento. Ela está muito ligada, né? Por isso que eles vêm brincando. Eles nem são crianças e nem são, vou dizer uma palavra, bobos ou retardados. Na verdade, são espíritos muito evoluídos que trabalham nessa linha. Mas eles vêm brincando, eles vêm rodando, fazendo brincadeiras, para que a gente volte a olhar para a nossa criança. Quem não gosta de uma brincadeira? Quem não gosta de um chocolate, uma bala? Né? Se eu cantar aqui, atirei o pano gato, todo mundo canta. Se eu pedir para levantar e dançar, todo mundo dança, porque esta criança interna está dentro de nós. Então, o propósito afetivo da linha dos Ibeges é nos trazer de novo para essa essência. É nos trazer de novo para esse olhar amoroso, alegre, festivo. E em especial, né, gente, a gratidão pela vida. A gratidão pelas nossas escolhas. E os caboclos? Vocês já viram eles incorporando? Já viram? Já viram que eles batem no peito? E eles gritam? Assobiam. Quem já viu? Pois é. Por que será que eles fazem isso? Qual é o propósito disso? Porque tudo tem que ter propósito. Senão a gente está chamando Deus de burro. Se tudo aquilo que tiver no nosso caminho não tiver um propósito claro, objetivo, para chegar a algo, estamos chamando Deus de burro. Os caboclos têm a função, quando eles batem no peito, de ativar a sua coragem. Primeiro que a gente tem aqui na mão, né, a palma da mão, a gente tem vários pontos, vários centros nervosos. Quando eles estralam assim, eles não estão brincando. Eles estão soltando pulsos eletromagnéticos para dar força para aquilo que você está buscando. Quando eles batem no peito, eles estão ativando coragem. Eles estão chamando as equipes deles que trabalham com ele. Quando eles gritam ou uivam ou assobiam, a mesma coisa. Qual é o propósito? O propósito é de colaborar, que você tenha força e coragem para a sua caminhada. A palavra coragem, como a palavra coração, vem de cor e ação. Qual é a cor que você dá para as suas ações? Qual é a vida que você dá para as suas escolhas? Caboclo trabalha muito isso. Trabalha esse entendimento, esse despertamento, essa força que nós precisamos ter para enfrentar a nossa história. Porque quando eu estou aqui encarnada, eu tenho um propósito também. Ele não vai ser só mel na chupeta. Porque a gente não está só a passeio. Mas ele pode ser muito interessante, gratificante e construtivo. Se eu começar a entender o que é que eu tenho medo, o que é que eu tenho raiva, o que eu gosto, o que eu não gosto. E é somente o autoconhecimento que vai trazer isso. E essas frequências vibratórias, que é assim que eu chamo, né, que são os orixás, elas trazem para nós outros seres menores, que é assim que se chamam, os guias que trabalham nas terreiras. Os orixás são seres que estão numa hierarquia superior. Então eles mandam os nossos guias, os nossos amparadores, vibrando aquilo que eles têm como função. Oxalá é a fé, Xangô é a justiça, Iemanjá é a geração, a Oxum é a fraternidade, Inhansã é o movimento, Oxóssi é a cura, Xangô já falei, e Ogum, se eu esqueci, então vocês me lembram. Ogum é o trabalho, né? É o vencer a si mesmo. Os Exus também é movimento, junto com as pombagiras. Todos eles têm uma função clara. Nandamburuque é decantar também a dor e o sofrimento.
As crianças é a alegria e o despertamento. Então, o propósito da entidade que trabalha numa frequência, por exemplo, de qualquer dessa vibração, vai ser aquilo que você precisa. Seja num passe, seja numa fala, seja numa troca, seja num tatuar. Naquilo que ele estiver movimentando com você. Eu penso que nós precisaríamos um pouco mais, assim, nos aprofundar no estudo mesmo, profundo. E tem alguns livros muito interessantes para quem gosta, né? Roger Ferraldi foi um dos grandes fundadores da Umbanda, né? Aqui no Brasil. E ele tem um livro chamado Umbanda Essa Desconhecida, que é um livro muito interessante para quem quiser estudar, né? Não só falar das coisas mais simples, né? Mas se aprofundar, tem gente que gosta. E Rubens Saraceni tem uma leitura muito profunda sobre o Código da Umbanda Sagrada, Mata e Silva. Então a gente tem muitos escritores que vêm falando da Umbanda. A Umbanda, até muito pouco tempo, ela era colocada como uma religião dos inferiores, dos ignorantes. E cabe a nós mudar esse cenário, né? Cabe a nós mudar esse cenário, sair da ignorância, né? Parar de falar sobre coisas pequenas e começar a falar das coisas grandes, né? De como esses seres estão envolvidos no nosso dia a dia. Você nunca está sozinho, nem eu nunca estou sozinho. Teu nascimento, teu signo, e eu não vou falar aqui como eu vejo, porque a casa tem o jeito dela ver, e aí quem tiver dúvida pergunte para o Cris, ou para a Cris, porque é tudo Cris, né? Ou Cris, Cris, né? Pergunte para eles, mas o dia que você nasceu, o mês que você nasceu, o signo que te rege, ele tem muito para falar para você do seu orixá. Não como trabalho mediúnico, mas como frequência de vida. Qual é o propósito afetivo da sua vida? Aí eu sei o propósito afetivo desse, daquele, e o meu propósito afetivo. Para que você está aqui? Tá bom, 5 minutos, Letícia. Qual é o propósito afetivo da sua vida? Por exemplo, como é o nome do caboclo que trabalha aqui, o chefe? Pena Branca. Pena Branca? O senhor Pena Branca trabalha diretamente com Oxalá, né? Sim, mas vem na linha de Oxóssi. Ah, então, mas é porque faz intermediação. Todos os caboclos vêm na linha de Oxóssi, né? É isso, né? Porque trabalha com cura, né? O senhor Pena Branca trabalha diretamente com cura. A gente chama de intermediação. Mas que bom. Vem na frequência de Oxóssi, mata fauna e flora. Vem para trabalhar a cura. O que é que cura você na sua vida? O que você come, o que você bebe? É ou não é? Da onde vem isso? Da fauna e da flora. Faz sentido daí, né? A gente dá uma olhadinha. Eu sou do Caboclo Sete Flechas. Eu sou nascido em Oxóssi. Tem bastante sentido isso, pelo meu jeitão de ser, serelepe, bagunceiro. Mas o Caboclo Sete Flechas que eu trabalho vem diretamente de Xangô. Certeiro, né? Por isso as flechas. Então, cada simbologia que a gente traz dentro da Umbanda, ela tem um propósito para a minha vida. Eu posso atender essa senhora, ser legal, né? Ela conseguir encontrar as saídas dela, mas quem tem que usar a mediunidade, o conhecimento e o estudo é a gente, como trabalhador. Né? Usar para a nossa vida, porque a gente vai se tornar canais muito melhores para isso. E aí, entendendo o meu propósito afetivo, eu vou fazer uma ligação muito mais amorosa e profunda com as linhas que eu trabalho. E quando vocês vêm aqui receber, se afinizem com isso. Se afinizem com o que essa equipe trabalha, desde o propósito desse dia aqui dentro da casa, para que você encontre as suas respostas. Não o que os outros têm para nos dar, mas o que a sua vida, o seu coração lhe diz. Porque aí o propósito afetivo que você tem vai entrar em sintonia total com o propósito afetivo da entidade que estiver te atendendo. E aí sim, a gente consegue ter um resultado muito mais positivo, um resultado muito mais
crescente do que aquele que a gente já tem. Eu consegui trocar um pouquinho com vocês a respeito do que é isso. Espero ter podido colaborar. É sempre uma honra para mim estar aqui. E que a gente possa, em outros momentos, conversar mais. Gratidão, Cris, gratidão a Cris, gratidão ao Cris, gratidão a tu, nosso cenografista, né? E gratidão a cada um de vocês por esse tempinho comigo. Um abraço.